revelado a relação entre Rox de Shebeck e Loki, e a suposta confirmação da morte da Big Mom. Mas fala galera, isso aqui para falar do capítulo 1145 de One Piece, um capítulo muito bom. Esse aqui realmente foi legal de ver, teve muita coisa interessante que vale a pena ser comentada, então chega de enrolar, deixa seu like, é muito importante, e ativa o sininho para ver os próximos vídeos de One Piece. Então, bora pro capítulo. O capítulo começa com o Sanji, o Zoro e o Goldberg caçando dinossauros para que eles possam comer. E aqui tivemos até uma sequência até que bem legal, onde os três estão trabalhando junto, né? O Goldberg defende o golpe de dinossauro com seu escudo, enquanto o Sanji arremessa o Zoro, que mata o dinossauro, assim meio que fazendo uma combinação dos ataques dos três bem legal. E nisso, após derrotarem o dinossauro, eles começam a interagir entre si, e o Zoro pergunta sobre o que é o escudo do Goldberg, porque, né, ele tem face, né, ele tem cara nele, ele aumenta de tamanho, ele fala. E o Goldberg, ele meio que revela pra gente que aquele escudo é um home. Ele fala que o pai dele foi enfrentar a Big Mom e meio que o escudo, durante essa batalha, virou um home. E aqui talvez possa ter sido meio que a confirmação que a Big Mom foi morta. E por que é a confirmação? Porque se a gente for parar pra pensar, a última vez que a Big Mom foi pra Elbaf, que a gente lembra que foi mostrado na obra, foi durante o flashback dela, onde ela tinha por volta dos seus 5 anos de idade, onde ela matou o gigante lá, o Jaru, né, que era um dos guerreiros gigantes de Elbaf, que era lendário ele, e ela falou que matou ele, e meio que foi por causa disso que ela foi exilada de Elbaf. Nesse tempo, nessa ocasião, ela não tinha a fruta ainda. Quem tinha essa fruta era a Madre Carmel. Então, meio que quem pode ter transformado esse escudo em um home, talvez tenha sido a Madre Carmel. Isso mostra que quando alguém morre, meio que o poder, né, de algumas frutas específicas não desativa por completo. A gente viu um pouco disso lá quando Barba Negra foi pegar a fruta da Hancock, e ela fala que mesmo que ela morresse, as pessoas que viraram pedras não iriam voltar ao normal. Meio que mostramos uma vez que quando alguém morre, dependendo da fruta, o poder não é desativado. Então meio que isso mostra que a Big Mom talvez realmente tenha morrido de fato lá em Wano junto com o Kaido. Mas voltando pro capítulo, a gente vê o Loki conversando com o Luffy e o Harudin, e ele avisa de que ele foi atacado pelos Cavaleiros Sagrados. E meio que o Harudin comenta que talvez o Loki tenha feito algo que irritasse os Cavaleiros Sagrados na época que ele foi pro mar, mas ele falou que ele nem foi tão longe assim, mostrando que ele foi derrotado pelo Shanks muito antes. E aqui tivemos uma sequência bem engraçada que foi o Zoro e o Sanji voltaram lá com a carne de dinossauro para cozinhar e tudo mais. E quando eles preparam esse alimento, o Luffy já pega a carne e joga na boca do Loki, a comida fervendo, o Loki quase engasga. E quando o Loki tá comendo e começa a engasgar, o Luffy tenta meio que ajudar ele pegando sopa, mas o Luffy derrama toda a sopa quente em cima do Loki. O Loki, rapaz, ele fica pé da vida e pede pro Luffy sair de perto dele, porque assim o Luffy acaba matando ele. E achei bem engraçado essa dinâmica entre os dois, do Luffy tentando ajudar, porém mais atrapalhando a recuperação do Loki do que ajudando. Achei bem engraçado. E ele me lembrou lá em Thriller Bark, quando o Zoro tomou todo aquele golpe do Kuma, tava todo lascado, desmaiado, e o Luffy queria dar cerveja pro Zoro pra ver se ele melhorava. Achei meio que a mesma vibe. Nisso, tivemos até que a parte mais interessante do capítulo, que é o Zoro pergunta se o Loki mentiu sobre a promessa que fez pro Luffy de falar onde é que tá o Shanks. Porém, o Loki fala de que como ele tá amarrado ainda, o Luffy ainda não fez a promessa entre eles, então ele não vai falar nada onde tá o Shanks, até que ele seja de fato totalmente liberto. E nisso, ele fala que entende o Luffy por ter essa admiração pelo Shanks, porque ele também tinha admiração por um certo pirata, e descobrimos que esse certo pirata era o Rox, era o Shebeck, e vimos um mini flashback do Shebeck indo até Elbaf, ao que parece é Elbaf, e meio que ele se encontrando com o Loki querendo entrar na tripulação do Shebeck, porém ele recusando. E até que achei engraçado que o Loki, ele tenta desafiar o Shebeck para uma luta, porém é totalmente espancado. O Shebeck quase mata o Loki.
o Barba Branca até tenta repreender por ele ter feito isso com uma criança. E a gente viu que o Shebeck é realmente bem forte, porque o Loki aí já era forte nessa época. Porque muita gente achava que ele seria tipo meio que um bug da vida, que seria alguém fraco, porém, pela lábia, conseguia fazer com que as pessoas trabalhassem para ele. Tipo, ele era o mais fraco do bando e tinha Barba Branca, Kaido, Big Mom sob seu controle, mas não, ele realmente era forte, o Shebeck. E eu tô gostando que aos poucos estão vendo mais sobre ele. Eu espero que o Oda mostre realmente a aparência dele, mostre os poderes dele, porque o Shebeck até então, ele é top 2, top 1 do verso. Por que não? Top 2, porque o top 1 pra mim é o Imo, e depois vinha ele, né? Atualmente, atualmente não, daquela época, que tava vivo ainda. E eu gostei disso, desse contraste entre os dois, o Luffy e o Loki, que ambos têm essa admiração por piratas e tudo mais, ele meio que tem histórias iguais, porém, que é o oposto um do outro. Por exemplo, o Luffy teve o Shanks como inspiração, o Shanks meio que alertou o Luffy sobre os perigos do mar, meio que cuidou do Luffy e, né, até deu a vida pra salvar o Luffy, né, perdendo o braço. Enquanto o Loki com o Shebeck foi o total oposto. O Loki admira bastante o Shebeck, tentou ir pro mar, porém levou uma surra por esse cara que ele admirava. Ele foi desdenhado, jogado pra merda por esse cara que ele admirava, porém ele continua admirando. Tipo, cada um é o oposto um do outro. Eu achei até que bem legal isso. Mas ele nos falar sobre o Shebeck, sobre o que ele tá fazendo em Ebro mais pra frente. E o capítulo, ele muda lá pra onde tá os gigantes, enfrentando os monstros dos sonhos. A gente vê o Gaban, né, derrotando vários monstros facilmente para ele esse monstro nada. E vemos como que o Gaban, ele é meio que diferenciado dos outros, em comparação, tipo, ao Trio Monstro, ao Luffy, a qualquer um que tá na ilha. Pra tu ver como ele é diferenciado, ele realmente é alguém muito forte, ele é o único entre todos que tá sentindo os 3 Cavaleiros Sagrados. E olha que os Cavaleiros Sagrados estão meio que ocultando a sua presença. É como se fosse um Dragon Ball, as pessoas meio que tá sentindo o Ki, e eles tentam diminuir o Ki, porém o Gaban, ele ainda tá sentindo, mesmo eles ocultando, mostrando que o hack da observação dele é absurdo. E mesmo o cara velho, o cara consegue demonstrar feitos grandes, rapaz. E aqui a gente teve também a continuação do drama do Sal, que ele tá tentando salvar as crianças. Ele derrotou o Fenrir, né, que ele tava lutando no capítulo passado. E aqui as crianças continuam indo até o fogo. Os bombeiros chegaram, tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram. Até que o Jinben chegou, né, finalmente o Jinben chegou para fazer alguma coisa e conseguiu apagar o fogo na floresta, assim, salvando as crianças. E aquilo, velho, o Jinben, desde que entrou pro bando, ele só fez 2 coisas, apagar incêndio e carregar malas. Só isso. Rapaz, eu acho que a Yamato não ter entrado pro bando talvez tenha sido livramento, porque o que o Jinben tá sofrendo, ele teve algumas pigalinhas lá em Wano ainda, né, mas era início da transição pro bando, mas ele, depois disso, rapaz, o Wano tá dando uma esquecida nele. Nisso, após toda a treta ter meio que se acalmado, né, as crianças estão vivas, eles estão meio que comemorando a vitória de ter apagado fogo, a gente vê que a Gunko aparece em cima do navio do Colon, onde tá todo o resto da tripulação do bando do Chapéu de Palha, né, onde tá a Nami, o Sop, o Brook, o Jinbe. A Gunko aparece lá, então realmente parece que vai começar a treta, vai começar a briga entre eles. E bom, bora falar aqui um pouco sobre o capítulo e falar sobre a parte do Shebeck em Elbaf. Eu fiquei pensando o porquê o Shebeck pode ter ido pra Elbaf. Cara, a gente não sabe se é pra Elbaf, a gente tem que ver como que vai ser a tradução oficial, mas parece que é Elbaf, porque o Loki ainda tá criança e tudo mais. E ele ter ido pra Elbaf, eu fico pensando, porque parece que ele vai se encontrar com alguém, pelo que tá falando, e parece que ele pode estar indo falar com o rei. Será que é com o rei que ele tá indo falar? O rei negociava com piratas, com o governo, será? O rei, que nem eu falei, o Herald, ele tá muito ambíguo, a gente não sabe o que ele vai ser, se ele vai ser realmente alguém muito do mal, tipo a Carmel. A Carmel, ela parecia muito gente boa, porém descobrimos no futuro que ela traficava crianças. Pode ser isso, a mesma coisa com o Herald. Ele é herói pra época, mas lá pra frente pode mostrar que talvez, sei lá, ele queria destruir tudo, pode ser. Não só isso, como talvez Shebeck possa ter ido atrás da fruta, que é passada por geração em geração pela família real, onde que a gente descobriu que o Loki comeu essa fruta. Talvez o Shebeck foi lá comer essa fruta, né, indo atrás dessa fruta, mas não conseguiu.
É bem curioso. Também tem aquilo, que se nessa época a Big Mom tava ou não no bando, se ela foi junto com eles em Elbaf ou não. Ia ser curioso. Mas eu gostei bastante do Oda mostrar que o Loki, ele meio que venera, que ele meio admira, no caso, o Shebeck, porque muita gente achava que seria o papel do Barba Negra, mas o Barba Negra meio que ele pega a ambição do Shebeck, não admiração, no caso. Então ver esses paralelos é bem legal. Agora, falando sobre a Gunko contra os Chapéus de Palha, é aquilo. O destino dela vai ser selado nos próximos capítulos, porque tá 4 contra 1. Ela tem a Caveira Sagrada, um título novo, que apareceu agora, assim, eles estão aparecendo agora. Eles foram hypados, falam que eles são muito fortes. E ela vai lutar contra Jinbe, contra Jinbe, Usopp, Nami e Brook. É aquilo. Se ela vencer, alguns dele, pelo menos, dá trabalho, ela pode subir de nível. Podem colocar ela, sei lá, como segundo comandante mais forte, colocar ela no nível primeiro comandante, por aí. Porém, se ela perder, aí ela vai virar bucha. Aí, ela até o final da obra vai ser chamada de bucha. Porém, tem outro fator também que é a cara do Oda fazer. Capítulo passado a gente viu ela meio que escutando a música New World do Brook, e o Brook tá nesse barco. Então o Oda pode fazer com que os outros tomem dificuldade, porém quando chegar a vez do Brook, ela meio que não fazer nada, ela hesitar, ela ser muito fã do Brook, ela qualquer coisa, e o Brook ser a causa da vitória contra ela, porque né, o Brook tem um fã, né, o Brook é cantor e tudo mais, por causa da música, o Brook começa a cantar e meio que isso distrai ela. Pode acontecer isso. Eu espero que não. Eu espero que ela mostre seriedade, mostre que realmente ser um desafio, porque os Cavaleiros Sagrados, a gente sabe que o Shamrock é forte, porém os outros têm que se mostrar também. Mas sobre o capítulo, foi um capítulo legal. Infelizmente não teremos capítulo semana que vem, mas eu quero saber de vocês, o que acharam do capítulo 1145 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueça, se gostou, muito importante, de se inscrever no canal se você está me ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.